Boas, camaradas, e hoje vou-vos contar a história do dia em que eu quase levei um tiro, que é tipo a história que toda a gente estava à espera. Se vocês não viram o primeiro vídeo, eu recomendo a ver, porque vocês vão precisar para perceber essa história. Portanto, se não viram, eu vou deixar o link na descrição, é só ir lá clicar e ver. Se já viram, podem continuar aqui e vamos à história. Se vocês bem se lembram, houve toda aquela confusão em casa da minha avó. Depois da confusão ter acabado, foram todos para o hospital. A Carla e o meu tio apresentaram queixa contra a Arminda e a minha avó. A Arminda e a minha avó apresentaram queixa contra a Carla e o meu tio. E para se vingarem do meu pai, que foi lá separar as coisas, a minha avó e a Arminda decidiram dizer que o terreno que ele tinha comprado e que tinha usado para fazer a primeira garagem dele, que esse terreno era na verdade delas e que o meu pai estava a usar sem autorização. Então o meu pai recebeu uma carta de tribunal, se não me engano, a dizer que estava a ser acusado disso e tal. O meu pai telefonou para o advogado dele. O advogado foi lá à casa, ele deu-lhe os documentos relativos ao terreno que mostravam que estava tudo em nome do meu pai, que tinha sido o meu pai pagar a compra, que ele todos os anos pagava o IMI, essas cenas todas relativamente ao terreno. E, portanto, o advogado apresentou aquilo em tribunal e o juiz decidiu não aceitar o caso. Disse que não fazia sentido estar a julgar aquilo, sendo que o meu pai tinha os documentos todos direitinhos e em ordem, a dizer que de facto tinha sido ele a comprar e a pagar o terreno. Quando a Arminda e a minha avó descobriram que o juiz não tinha aceito o caso, elas começaram a aparecer em nossa casa todos os dias, isto para aí durante 2 semanas, para ameaçar o meu pai, a dizer: olha, se não passas o terreno para o nome da minha avó, vais ter problemas, não sei o quê, não sei o que mais. O meu pai disse-lhe: olha, vocês podem me ameaçar o que quiserem, eu não vou passar o terreno para o vosso nome, porque fui eu que comprei e eu é que pago, o terreno é meu. Elas desistiram e nós ficámos umas semanas sem as ver. Até que no dia 3 de novembro eu cheguei a casa das aulas de manhã, vim almoçar a casa e depois estava a fazer tempo para ir para as aulas da tarde. E nesse dia comecei a ouvir um barulho vindo da garagem onde meu pai trabalhava, que não era um barulho normal, era tipo pessoas aos gritos. Então eu decidi descer as escadas e ir ver o que é que se passava. Quando cheguei à garagem, vi o meu pai a discutir com um homem que eu não conhecia de lado nenhum. Rapidamente chegou também a minha mãe, porque ela também tinha ouvido o barulho. E, bom, o homem estava a ameaçar o meu pai, a dizer que sabia que o meu pai andava a falar mal dele e que o meu pai se ia arrepender de falar mal dele. E o meu pai estava super confuso, a dizer: olha, você está-me a confundir, eu não o conheço de lado nenhum. E a minha mãe, quando viu que de facto o meu pai não conhecia aquele homem, que aquele homem estava a querer problemas, ela disse: olha, você sai antes que eu chamo a polícia. E o homem de facto saiu. Ele saiu da garagem, atravessou a rua e foi para um carro. Entrou num carro, nós pensávamos que ele se ia embora. Até que passado um bocado ele sai do carro, vem até nós e tira uma arma do bolso, uma pistola. E aponta a pistola para mim, para a minha mãe e para o meu pai. E começa a dizer: olha, vou-vos matar aos três, mas vou começar por ti. Por ti, pelo meu pai. Então, o meu pai ficou meio paralisado, não sabia como reagir à situação, e o homem que trabalhava com ele na garagem ficou com medo que de facto ele levasse um tiro. E como o meu pai tinha um escritório dentro da garagem, o homem que trabalhava com o meu pai simplesmente agarrou pelo braço, abriu a porta do escritório e atirou o meu pai lá para dentro e fechou a porta. A minha mãe, entretanto, tinha pegado num pé de cabra e começou a correr em direção ao gajo da pistola. Sim, eu não sei o que é que a minha mãe tinha na cabeça. O sujeito está a levar um tiro, mas ela simplesmente pegou no pé de cabra e foi correr até ele e começou-lhe a dar com o pé de cabra, primeiro tipo na mão onde ele tinha a pistola, depois começou-lhe a dar nos joelhos a ver se ele caía. Eu comecei a ver aquilo, a única coisa que eu pensava era: ok, a velhota vai levar um tiro. Comecei a correr até à minha mãe e coloquei-me entre ela e o pistoleiro. E como eu estava com medo que ele disparasse sem querer, porque ele começou a apontar a arma para mim, eu simplesmente agarrei-lhe no cotovelo, na parte de dentro do cotovelo, comecei-lhe a espetar as unhas e a puxar o braço para cima até que ele ficasse com a pistola apontada para o céu. Assim, se ele disparasse, não ia acertar em ninguém. A minha mãe continuou-lhe a dar com o pé de cabra e tal. O ajudante do meu pai, que entretanto estava dentro da garagem, também foi buscar uma marreta e veio correr cá para fora para tentar ajudar a minha mãe. Ele com uma marreta na mão, a minha mãe com o pé de cabra e eu ali no meio, só tipo, não sei o que é que eu estava ali a fazer, sujeito a levar um tiro. E quando o pistoleiro viu, estávamos todos a virar contra ele. Ele simplesmente começou a tentar fazer com que eu o largasse e começou a correr para trás e a fugir até o carro dele. Meteu-se dentro do carro e foi embora. Nesse momento, os vizinhos estavam na varanda, começaram a dizer à minha mãe que já tinham chamado a polícia. E quem é que aparece na rua depois do pistoleiro ter ido embora? A minha tia. A minha tia Arminda saiu de casa dela, veio ter com a minha mãe e disse: sabes, eu também chamei a polícia.
a ver se te prende, porque eu bem vi que tu estavas a agredir o homem que não te fez nada. E foi aí que a minha mãe começou a encaixar as peças e a perceber que aquilo muito provavelmente tinha sido mandado pela minha tia Arminda e pela minha avó por causa do terreno. A minha mãe não lhe disse nenhuma nem duas, foi até ela e começou-lhe a dar com o pé de cabra a ela. Os vizinhos nessa altura já me estavam com medo porque o homem armado já tinha ido embora, começaram a sair de casa para separar a minha mãe da minha tia, para a minha mãe não lhe continuar a bater. Então separaram-nas até a polícia chegar. Quando a polícia chegou, a minha mãe ainda estava com o pé de cabra na mão, os polícias ficaram tipo, credo, o que é que se passa? E então pronto, começámos a dar o nosso testemunho, eu comecei a dizer que sim, que vi a arma, que tive a arma apontada, não sei o quê. O meu pai deu o testemunho dele, a minha mãe também deu o dela, e o homem que ajudava o meu pai na oficina foi capaz de dizer qual era o tipo de arma que o homem estava na mão. Que eu vou ser sincero, não vou dizer qual é porque eu não faço a mínima ideia qual é. E então a polícia, com aquela informação e vendo o estado em que a minha mãe estava, ela estava super nervosa, eles perceberam que de facto nós tínhamos sido ameaçados. Prontos, mas continuando, nós tivemos uns tempos em que ninguém sabia quem era o gajo. Até que, passado umas semanas, a gente começou a ver o gajo a trabalhar em casa da minha tia. Ele entrava e saía de casa da minha tia todos os dias. E nós começámos a filmar o gajo entrar e sair de casa da minha tia, porque caso fôssemos a tribunal, caso encontrassem o homem, a gente podia apresentar aquilo e dizer tipo, olha, nós achamos que isto foi mandado e tal, e se calhar criar uma queixa contra a minha tia e contra a minha avó. Então nós começámos a filmar e a tirar fotografias, até que um dia nós estávamos a filmar ele a sair de casa da minha tia e ele provavelmente esqueceu-se de algo lá dentro. Então a minha tia veio cá fora e chamou pelo nome dele, alto. E nós ficámos a saber o nome dele. Vamos fazer de conta que o nome dele era Mar. Portanto, nós ficámos a saber que ele se chamava Mar. E o que é que nós fizemos? Nós fomos ao perfil de Facebook da minha tia, Arminda, fomos aos amigos dela e procurámos Mar. Até que encontramos o gajo. Nós descobrimos quem era o gajo e onde trabalhava, tudo por causa do Facebook. Prontos, nós descobrimos então o nome do gajo, onde o gajo trabalhava, descobrimos tudo sobre o gajo. E portanto ele trabalhava como segurança numa discoteca. E a minha mãe mencionou isso a um dos irmãos dela enquanto falavam sobre o que se tinha passado. Mantenham em mente que a minha mãe é a terceira filha mais nova de 9 irmãos, em que 6 deles são homens. E os meus tios são bastante altos e corpulentos. E então, sem a minha mãe saber, esses meus tios foram à tal discoteca, encontraram o gajo lá e deram-lhe uma coça. Depois vieram-se embora, pronto, e o gajo o que é que ia fazer? Não sabia quem eles eram nem nada, não podia apresentar queixa, e se apresentasse queixa ainda se lixava porque ele estava a ser procurado pela polícia, não é? Então o gajo deixou-se estar. Passado uma semana, um dos meus primos, que também está sempre em discotecas e tal, calhou ir à discoteca onde o gajo trabalhava e reconheceu porque um dos meus tios falou-lhe dele. E esse meu primo, sem saber que o gajo já tinha levado uma coça, foi lá e deu-lhe outra, passado uma semana. Prontos, passados uns tempos, o gajo despediu-se porque os meus tios e o meu primo andavam sempre lá em cima dele. Tipo, nunca mais lhe bateram, já levou 2 coças, chegou, mas iam para lá para intimidá-lo, então o gajo acabou por se despedir. Passados uns tempos, a minha mãe deixou as coisas acalmar, foi dar a identidade do gajo à polícia, que encontrou a arma no carro dele, apreendeu-lhe a arma, de facto era uma arma verdadeira que estava carregada, e aquilo andou em tribunal, só que tribunal português não deu em nada, não é? E portanto, nós agora estamos em 2021 e ainda não temos a resolução do caso. A polícia nunca mais fez nada e o gajo que vive perto de nós depois descobrimos onde ele morava, anda por aí à solta. E pronto, esta foi a história, espero que tenham gostado. Próximo vídeo é o último vídeo desta série sobre a minha avó. Depois disso eu vou fazendo vídeos mais sobre outras histórias dinâmicas e tal, portanto se gostaram deem um like, subscrevam, etc. E até à próxima.